Para o nosso pastor com a palavra. Meus irmãos, podeis assentar. Glória a Deus, nós estarmos aqui novamente na casa do Senhor. Quanto privilégio para nós, né? Estarmos aqui. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se fazem presente. Você que nos assiste, está em seu lar, possa divulgar, né? Avançar com esse vídeo a quem puder alcançar. Tantos outros já tivemos aí, né? Estudos da palavra de Deus, aprendizado da palavra de Deus. Isso é de suma importância a todos nós que estamos aqui. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, o qual nos concede essa rica e expressiva oportunidade de estarmos aqui na nossa pequenez que somos. Mas, enfim, estamos aqui de forma a aprender, porque a igreja não vai parar. Podem até tentar, né? Como tentam, né? No mundo aí fora, tanta coisa, né, para poder fazer impedimento da palavra, e isso não é da agora. Isso é desde os primórdios, e um novo calendário se fez na história da raça humana, que é a centralidade da morte de Jesus Cristo. Tudo gira em volta da morte de Jesus Cristo. Há uma centralidade. Tudo, o mundo vira, volta, mas está na centralidade da morte de Jesus Cristo, né? O maior feito histórico ali, quebrou todos os paradigmas, é que nós falamos aqui na igreja, os irmãos já bem sabem disso. E por isso nós estamos aqui. Essa epístola de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, nos traz, né, ensinamentos aí de muita relevância, assim como aprendemos aqui o que passou, né, também do apóstolo em Cristo Jesus, Tiago, sobre termos uma fé resiliente, uma fé que supera, uma fé que tenha atitude, né? E a atitude como companheira imprescindível da fé. E nós vamos discorrer aqui, aprender com os irmãos. Nós colocamos o título aí, foi um pouquinho tarde, eu peço perdão aos irmãos. Nós perdemos a noção do tempo de sábado para cá, mas enfim, nós estamos aqui. Salvação e comportamento. Essa epístola traz para nós essas dicas aí, e também caminha, né, juntamente com o exercício da fé, porque nós bem sabemos que todos os apóstolos sofreram grandes perseguições, foram mártires do Evangelho, e hoje nós somos beneficiados com essa palavra santa, que é a palavra de Deus, né, que nos ensina a rota para o céu, que nós temos falado aqui. E o cristão precisa de aperfeiçoamento, né? Nós precisamos entender para onde nós vamos, para onde nós estamos caminhando, como, de que maneira, qual o comportamento do cristão verdadeiro. É aquilo que nós falamos, né? Ser compelido por dentro, ser, né, compungido. O que é isso? É a mesma coisa de você entender aquilo que você mais gosta de fazer desde criança, porque já temos idade, alguns aqui têm uma idade, né? Temos pessoas mais novas também no nosso meio, no nosso seio, mas existe, nós caminhamos em um processo que a matéria, o corpo, a estrutura física, ela gera aí, né, um cansaço, né, um envelhecimento, um desgaste, isso é natural. Se você comprar um veículo, seja um objeto eletroeletrônico, seja o que for, um relógio, com o passar do tempo ele vai o quê? Envelhecendo. É bíblico, nós temos prova bíblica disso, Salmo 92, né? Aliás, Salmo 90, né? Moisés fala ali, né, da longevidade, e por isso nós devemos entender que quando nós falamos isso, a matéria, a estrutura, ela vai tendo esse desgaste, mas a mente, né? Eu que já cinquentei, tem hora que eu faço a ação como se eu tivesse 25, 30 anos. E eu levei uma, né, como diz aí, levei uma correção do médico que me atendeu agora esses dias para trás. Falou, olha, não dá mais, tem que começar, quando você for fazer uma coisa, tem que começar a lembrar. Cinquentou, como diz você, né? Você cinquentou. Tem a mesma força, mas não. É verdade, isso é uma verdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos envelhecendo nessa estrutura, esse desgaste que vai acontecendo, mas a mente, ela continua ali, entendendo que a fé permanece, o aperfeiçoamento cristão permanece, a perseverança, a fé, todos os frutos do Espírito que está ali em Gálatas, né? Ele tem que ser um processo de uma caminhada
E nós entendemos que essa rota para o céu, ela é estabelecida, ela é gerada, ela vai, né, fortificando. Quanto mais nós aprendemos da palavra, quanto mais nós aproximamos da palavra de Deus, mais contundência vai havendo, né, no nosso caminhar, na nossa clareza espiritual, uma visão espiritual, coisa que não é revelado aos homens que não conhecem a palavra, não fazem conta de Deus. Salmo 86 traz isso aí para nós, fala isso aí para nós. Pois bem, essa epístola aqui, ela tem aí, nós separamos aqui 3 questões que está inserida nesse primeiro capítulo, de 1 Pedro. Você está com a sua Bíblia, nos acompanhe, peça aí o telão que nos ajude no telão, que vai precisar de lermos alguns versículos, e eu preciso desse acompanhamento aí no telão. Eu quero aqui um pano de fundo, uma síntese breve, abreviada, né? Pedro, sobre o apóstolo Pedro. A primeira epístola, né, de Pedro, essa primeira epístola, foi escrita para os cristãos que viviam ali, né, nessa região aí, nas 5 cidades ali, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, que é hoje a Turquia, que é ali a Turquia, que está ali, perto do Oriente Médio ali, é vizinha ali da Síria, ali, os irmãos bem sabem. E o apóstolo se encontrava, nessa ocasião, na Babilônia. Quem tiver sua Bíblia, eu peço que nos acompanhe. Peço um microfone, desça 2 microfones para lá, por favor. Leonardo, nos ajude aqui, pega 2 microfones. Entrega um microfone lá para o pastor Wagner, por favor. E um para o pastor Aldemiro. Entregue aí para nós. Depois nós vamos sucessivamente pedindo aos irmãos. Essa afirmativa que quando Pedro, ele escreveu essa epístola, ele é o autor dela, tem um versículo, né, que comprova isso aí, vai dizer para nós, 1 Pedro aí, ó, no capítulo 5 e o versículo 3, confirma isso aí para nós. Eu quero que o pastor Wagner, já está com a Bíblia aberta, por gentileza, e o telão já está ali também, pronto, só para nós firmarmos aqui a leitura. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, vai dizer lá, confirmar essa passagem de que o apóstolo Pedro estava na Babilônia. Então, olha aí, eu quero que leia, por gentileza, pastor Wagner. Aquela que é coeleita convosco, que está na Babilônia, vos cumprimenta, como também meu filho Marcos. Está vendo? Ele estava, confirma que ele, apóstolo Pedro, quando escreveu, estava na Babilônia. Pedro expõe essa carta, obrigado aí, pastor Wagner, como um alerta, né, uma sinalização para nós aí, aos irmãos que estavam ali sobre grande perseguição e mártires ali em Jerusalém. Você vai acompanhar aí no decorrer do que nós vamos aqui expositar com os irmãos, para os irmãos, que Pedro faz lembrar a todos a razão de eles, né, aquele sofrimento que eles estavam passando, mas eles tinham uma promessa de serem salvos. Está aí em 1 Pedro, o capítulo 2, o versículo 9. Leia para nós, Aldemiro. Ah, é? Então, Leonardo, leia para nós. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. 2,9? 2,9. Ah, é o Leonardo, pode ler. Mas vós sois geração eleita. Olha só, para só um pouquinho. Olha Pedro dando aí o incentivo, mexendo com a alta estima do povo, os judeus que estavam sendo perseguidos ali. Hoje, irmãos, vou dar uma parada aqui nesse versículo, só essa primeira parte aí. Mas vós sois geração eleita. E hoje permanece até hoje, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Até hoje permanece. Pedro, né, manda essa carta, escreve ali para poder eles terem uma confiança, uma perseverança, uma fé, uma atitude, vários outros itens, levantando a alta estima dos judeus que estavam sofrendo perseguições ali. Hoje a igreja precisa ter autoestima.
Nós que somos membros da igreja, principalmente aqui, irmãos, da sede, não implica que nós somos melhor que os outros irmãos das congregações, por hipótese alguma, mas nós devemos representar bem, nós devemos passar autoestima para os nossos colegas e irmãos em Cristo Jesus. Nós precisamos mostrar que estamos ativos, vivos, que estamos com a fé viva, com alegria, feliz por servir a Jesus Cristo. Nós precisamos. Nós temos que ter isso inculcado em nossa mente. Nós não podemos ficar, frustrados, paralisados, porque a arma do inimigo o dardo que ele tem inflamado é paralisar o foco da mente. A nossa mente é um campo de batalha. É um campo de batalha. Você é aquilo que você pensa que é ser. Isso é verdade. Não, eu não consigo, eu não dou conta. Isso é pessimismo. Isso é retroagir, é voltar atrás, é ser retrógrado. Voltar atrás. Nós precisamos ter a autoestima, que a igreja primitiva, lá nos primórdios, aqueles 5 pilares que nós já falamos para os irmãos, ele permanece até hoje para essa igreja ser viva. Se um começa a ficar desanimado, outro fica desanimado, outro perde a força de cá, perde a força dali, aonde a igreja vai parar? Ela vai ser norteada pelos dardos inflamatórios, do inimigo. Abalar o quê? A mente. O campo de batalha da nossa vida é a mente. E a palavra que nos ensina a rota para o céu, nos incentiva, nos motiva, nos dá esse combustível que vem lá do céu. Nós cristãos precisamos exercitar isso que o apóstolo Pedro escreveu para os irmãos ali em Jerusalém. Continue aí. Mas vós sois geração eleita. Continue. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Minha versão, obrigado, Alexandre. A minha versão diz assim, povo de propriedade exclusiva. Quando fala exclusivo, irmão, é exclusividade. Exclusividade. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Não é plágio, não é cópia, não é xerox. Real, é a Bíblia, irmão. Olha só dentro desse versículo, olha a afirmativa, pastor José Machado, para nós entendermos, sermos cristãos com sinergia. O que é sinergia? Você passar alegria, você passar confiança, você passar ali amor, você passar ali transparência, você mostrar confiança da palavra de Deus. Isso é ter fé. Fé não é através de sentimento, não é sentimento. Fé é adquirida através da palavra de Deus, é confiar na palavra de Deus, e é contundente a Bíblia. Ela mostra isso para nós. Sem fé, nós não conseguimos nem agradar a Deus. Se nós não temos fé, nós estamos fora do compromisso com a realidade de Deus. Por que nós estamos trazendo esse alerta aqui, que é a salvação, que é o tema que nós vamos começar a discorrer, salvação e comportamento. Eu preciso, nós precisamos, todos precisam ter o comportamento da fé para a nossa salvação. Afinal, o que é que nós mais lutamos aqui nessa terra? O que é que nós mais precisamos aqui nessa terra? O que nós mais almejamos? Aquilo que nós entendemos que é a salvação, de irmos morar na glória. Então o cristão precisa dessa clareza na vida, clarear a mente, porque a mente é o campo de batalha que o inimigo usa, é os dardos inflamados. Não vai dar certo, está ruim, está difícil demais, está complicado, não, eu estou com medo, não vale a pena, não compensa, parece que não muda, não tem jeito. Irmãos, a coisa é do jeito que Deus quer, da forma que Deus quer. Aquilo que nós já falamos aqui, do meu jeito não vai dar certo, do seu jeito não vai dar certo. Temar com Deus vai incorrer no erro de Balaão. Foi preciso de uma mula parar, rapaz. Para aí, presta atenção. Abre os seus olhos. Olha esse anjo que está aí, olha o tamanho da espada dele. Não vai dar tempo de você fazer nada, e nem eu. Estou aqui metaforeando,
Não vai dar prazo fazer nada, abra seus olhos. Tem tanta gente que está dando cabeçada, falta da leitura da palavra de Deus, falta do compromisso com Deus, aquilo que nós já falamos aqui, né, os 8 compromissos do cristão para com Deus. Não é só 8, tem muito mais. É só esse, pastor? Claro que não, tem muito mais. Mas o primeiro compromisso, biblicamente, que nós temos aqui a afirmativa da Bíblia. Vamos pela palavra de Deus. O que nós temos aqui? O que a palavra traz para nós? O que ela faz nós caminhar? Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. 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 Se eu não honrar a Deus, não tiver compromisso com Deus, eu vou ter compromisso com o quê? Mais nada. Quanta gente está deixando de ter o compromisso com a palavra de Deus, com a igreja? Está infringindo o compromisso consigo mesmo. De que forma? Testemunho. Cadê seu testemunho? Onde está o seu testemunho? Pastor, mas você está pegando pesado. Não estou pegando pesado. Eu sei que tem muita gente que não pode vir à igreja. Mas tem muita gente que está esquecendo, está desdeixando, pelo processo que nós estamos passando, né? Essa pandemia. Muita gente está ficando pelo caminho. Quando vê que não, já está muito longe. Então, Pedro, dentro da palavra, voltando para a palavra, Pedro incentiva, motiva, né? Faz o pessoal a se voltar, fala: olha, vocês são propriedade exclusiva de Deus, esse povo está fazendo isso aí, eles não estão entendendo. O sangue de vocês serão cobrados, Jesus vai cobrar. Permaneça, creia, porque vocês são eleitos, são geração que conhece a rota para o céu, conhece a palavra. Isso tudo é muito importante, cristão, né, entender isso aí. Pois bem, o escritor, né, que é o apóstolo Pedro, dessa primeira epístola, é inquestionavelmente Pedro, todos nós sabemos, o grande apóstolo dos evangelhos e do livro de Atos também. Esta primeira carta foi escrita na Babilônia, como nós falamos, endereçada aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, né? A cidade está aí no 2º versículo, aí, já fala, Capadócia, Ásia, Bitínia, né? Região ali, hoje que é a Turquia. Pela ênfase que a epístola dá ao sofrimento, que nós já começamos aqui, falando com os irmãos, fazendo esse grande sofrimento, a grande perseguição com os cristãos, que ele fala para os judeus, olha, que tinha um lugar especial no coração de Pedro, porque ele amava os judeus que estavam ali, estava sabendo do sofrimento que estava acontecendo com os judeus. Então ele motiva, ele traz essa carta para trazer esse incentivo. Ela serve para nós, né, nesse dia de hoje. Pedro mostrou que Cristo é o nosso exemplo de sofrimento e a certeza de nossa esperança de glória. E aí a gente tem aqui um esboço, nós vamos trabalhar em 3 pontos. A questão da salvação, aquilo que nós mais falamos e mais almejamos para a nossa vida. O evangelho no ID, a grande comissão, quando você prega para aquele que está lá no mundo, que não conhece os caminhos da luz, da verdade, o caminho da luz, que é Jesus Cristo, você vai dizer lá, olha, receba Jesus no seu coração, né? Aceite essa palavra, coloque ela no seu caminho para você ter a vida eterna. Creia, né? Peça perdão dos seus pecados, faça uma regeneração na sua vida, aquilo que você ia fazendo na contramão, volta para Cristo, obedeça para a sua salvação, porque o prêmio maior nosso é o quê? A salvação. Que adianta ficar 50 anos de cristão, 40, 30 e perder a salvação? Corremos em vão. Então Pedro traz esse incentivo. Então a questão da salvação, dentro aí desse capítulo 1, o versículo 3 e 9, comporta a questão da salvação. Mas vamos ver então somente o versículo 3 e o 9. Capítulo 1, vamos nos ater a ele, só o capítulo 1. O que diz aí? Quem está com o microfone? Recebendo o fim de vossa fé, a salvação das vossas almas. O 9, o versículo 9. 1 Pedro 1, 1 Pedro, tá, nós vamos ficar só dentro do 1 Pedro, primeiro capítulo, 1 Pedro. 1 Pedro Isso. 1, 9. Recebendo o fim de vossa fé, a salvação das A vossas vossa alma, almas. mas você não leu 3, leu 3? É o 3 e o 9. Volta lá para o 3, por favor.
O versículo 3, dentro desse capítulo, primeiro. Vamos lá. Bendito Bendito. seja o Isso. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está vendo aí? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou. Quando você vai pregar para a pessoa, olha, você precisa consertar, pedir perdão pelos seus pecados, regenerar sua vida, receber Jesus no seu coração, caminhar dentro da palavra de Deus, que ela é a rota para você chegar no céu. E Pedro já estava advertindo já esses cristãos que estavam ali em Jerusalém, sofrendo, grande mártir ali. Aí o versículo 9, alcançando o objetivo da vossa fé. Qual o objetivo de todos nós aqui? Irmos para onde? Para o céu. Aquela pergunta que nós já fazemos aqui, já fizemos, quem quer ir para o inferno? Ninguém quer ir. Mas para ir para o céu precisa entender essa palavra, receber Jesus, entender que precisa ser consertado, uma nova vida, restaurar o pensamento, mudança de mente, mudança de comportamento. Então a salvação implica nisso aí. Um comportamento. Esse comportamento é mudança de vida. A igreja precisa mudar. De que forma? De maneira com que Deus queira, sempre. Está errado num ponto? Muda ele. Anda no caminho de Jesus Cristo, anda de acordo com a palavra. A igreja precisa caminhar dessa forma. É uma igreja que vai alcançar a salvação, porque ela vai ter esse comportamento. Para mim adquirir algo, eu preciso de um comportamento. Eu preciso de esperar. Eu preciso de ter algo, eu preciso ser capacitado para algo. Para mim, para o céu, eu preciso capacitar dessas coisas, ser capacitado com isso aqui. E é Deus que nos dá, se tão somente nós atentar para a palavra de Deus. Então, a questão da salvação está incluída isso aí, ó. Que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nós estamos no último tempo? Estamos ou não estamos? Estamos caminhando. O que é que está faltando mais acontecer? Nós ainda podemos ver coisas mais absurdas. Nós podemos ver. Mas nós estamos caminhando para o fim. Porque a sociedade perdida, valores perdidos, né? Muitas situações em termos religiosos, né? Muita coisa por aí, muita invencionice, inventando coisa demais, da questão da palavra, da doutrina. Não precisa mais fazer aquilo, não precisa mais fazer aquilo, não, pode deixar, mudou, não precisa ser mais atualizado. A Bíblia está mais, né, ficou lá num tempo mais remoto. De jeito nenhum. A igreja, como a igreja primitiva sofreu ali, a forma que sofreu grandes perseguições, nós também estamos passando, nós ainda estamos sendo privilegiados, porque é um princípio, porque tem coisa muito horrorosa que vai vir por aí. É bíblico, não adianta querer almejar que vai melhorar, não sou pessimista. Eu estou falando numa situação, numa ação global, numa ação dentro da Bíblia, porque é necessário que se cumpra isso para que o Senhor Jesus venha. E aí nós temos que ter esse comportamento, porque a salvação implica nisso, salvação e comportamento, implica em obediência, implica em mudança de vida, implica em fé forte. Pastor, parece que é fácil você falar aí, você não tem dificuldade não? Muitas, N's. Talvez o que eu já passei, muitas pessoas mais velhas que eu não passou ainda o que eu já passei. Isso não significa também bravura, não significa que é especial não, porque ninguém quer passar por provação. Mas se você passar e Deus estiver, né, te aliviando, Deus te dá livramento, você está caminhando. E isso é forma de nós ter um comportamento quando Deus dá livramento, quando Deus sustenta, quando Deus está no caminho, está no projeto. Qual o comportamento que nós temos que ter diante de Deus? Gratidão. É imprescindível nós termos gratidão com Deus. A igreja precisa entender da gratidão. O banco que tem na igreja, cada um zela do seu banco, do seu assento. De que forma? A sua presença. O comportamento da presença dentro da casa de Deus. Muita gente está perdendo esse comportamento. Dentro desse comportamento, de repente vai acontecer aqui, que nós já discorremos aqui com os irmãos, os desigrejados. A Bíblia aí, quem está com a Bíblia aberta, está com o microfone, por favor, Mateus, acho que é 18, 20, 21, que fala, aonde estiver 2 ou 3, ali também eu estarei. Os desigrejados são baseados nisso aí. Ah, não precisa ir na igreja não, que aqui, de repente eu posso formar meu grupo de oração aqui, de repente eu tenho aqui o pessoal, nós vamos reunir, nós vamos
fazer um estudo aqui, nada contra isso, desde que você seja um membro voltado para a igreja, mas tem um compromisso primeiro com a igreja, louvado isso, principalmente evangelizar, mas dentro do comportamento da igreja. Agora tem gente, por exemplo, existem lideranças que não vêm na igreja, passa 4, 5 meses sem vir na igreja. Qual o comportamento desse indivíduo para poder andar na salvação? Quais são esses critérios, pastor José Machado? Como que essa pessoa vai caminhar com a salvação? Ela está dentro do comportamento? Isso não é o pastor que está impondo, não, é a palavra de Deus. Hebreus diz, aqueles que, fazendo como muitos, que deixam de congregar. Perdão. Está aí. Mateus 18, 20. Não errei, não. Vamos ler, por favor. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, eu no meio deles. Essa é a linha de pensamento, a base dos desigrejados. Para que ir na igreja? Para que dizimar? Para que ofertar? Para ter que estar lá todo dia? Para que isso? É a base dos desigrejados. Olha lá em Hebreus, põe Hebreus lá, me lembra, faz lembrar aí, pastor Wagner. Fazendo como muitos deixaram de congregar. Hebreus 11, 12, não sei. Então, quantas pessoas estão tendo esse comportamento? A salvação implica no comportamento. Se eu não tenho um comportamento cristão, eu estou correndo o risco sério de perder a minha salvação. 10:25. Hebreus, por gentileza. 10:25. E tem muita gente dessa forma, está na contramão da palavra de Deus, na contracultura da palavra de Deus. Muita gente está agindo dessa forma. Salvação e comportamento. A Bíblia nos ensina isso aí, olha, não abandonemos a prática. É Bíblia, não é pastor. Se a pessoa tem fé nessa palavra, se ela acredita genuinamente nessa palavra, pastor, irmão, você está querendo ser muito caxia. Não, irmão, eu sei que tem mês que não dá para você vir. Às vezes 2 meses, aí tem uma situação de enfermidade, tudo bem. Um processo igual nós estamos passando pandemia, deu lockdown, um início, muita insegurança, ainda muita insegurança. É uma verdade que está acontecendo, mas a pessoa continua sendo igreja na vida dela. Agora tem uns que deixaram de ser igreja na vida dela, porque a igreja é o quê? É um organismo vivo. Que organismo vivo é esse? Eu e você. A igreja está dentro da sua pessoa. Essas 4 paredes aqui, eu já vi o pastor presidente dizer em uma reunião, em uma congregação, e havia ali uma certa situação de insatisfação, estava resolvendo uns pontos de vista, coisa terrena, horizontal, e o pastor presidente se pontuou dizendo, olha, se Jesus, vocês estão brigando por isso, e por isso, e por isso, e por aquilo outro, né? Vocês estão discutindo aí, está tendo desavença entre vocês. Se Jesus voltar aqui agora, essa igreja aqui fica aqui, ela pode virar uma boate no outro dia. Por quê? São paredes, isso aqui, essa parede, ela vai fazer o que lá no céu? Se lá no céu é muito mais esplendoroso, isso aqui não tem significado. Agora, se nós nos reunirmos aqui é a presença de Deus, é o lugar de nós comungarmos uns com os outros, felicitarmos uns com os outros, né? Orarmos uns pelos outros, admoestar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Essa é a verdade de nós reunirmos, estarmos na casa. É Bíblia, não é pastor. E é mandamento, isso aí não é opção, não, eu só vou assim não. Porque tem gente que está dizendo, não, a gente está trazendo essa palavra, esse ensinamento serve para mim, em primeiro ponto, porque eu não sou puritano e sei que nenhum de vocês também são puritanos, mas para nós entender um comportamento bíblico, diz para a salvação, olha só, Hebreus 10:25, não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Que dia que é esse? O arrebatamento da igreja. Aí tem tanta gente desvalorizando a igreja, porque tem gente que entrou na cultura, né, da desculpa. Todos aqui sabem, não sabem que é a cultura da desculpa? O que é? Pastor Demir gosta. O que é, pastor? Pastor Wagner, o que é a cultura da desculpa? A missionária Dalva anda comigo toda hora, então ela sabe. O escapismo.
Não, hoje não dá, hoje por isso, agora não sei, não, aquele ensino, aquele pastor, aquele grupo, aquela reunião, não sei o quê. E aí está ficando pelo caminho, viu? Está caminhando como joio e trigo, não estou fazendo, presta atenção, não estou fazendo discriminação de ninguém, eu estou falando dentro da palavra. Ninguém, a Bíblia nos ensina nem por força, nem por violência. Ninguém pode, eu lembro do pastor Wagner, numa reunião nossa do obreiro, houve uma certa, um certo confronto, mas tranquilo, nada assim grave, mas uma questão em relação à contribuição. E aí foi questionado, eu não preciso. A pessoa demonstrou ali o fator de unidade, não estava inteirado na unidade. Ela posicionou dessa forma. E o pastor, bem precisamente, ele falou, tem coisa que marca que a gente aprende. Você aprende, irmãos, toda hora. E olha, é lícito você aprender mesmo com o inimigo. É lícito, sabia disso? É lícito você aprender mesmo com o inimigo. Porque tem coisa que pode te salvar, uma coisa do inimigo que está fazendo, mas te salva. Davi foi um expert nisso aí. Né? Muito expert. Libidinoso, lascívio. Né? Ele tinha todas as quedas, as manhas ali. Aquilo que o apóstolo Paulo fala para nós no Evangelho. Fazer de fraco para ganhar o fraco, fazer de forte para ganhar o forte, de tolo para ganhar o tolo, de forte para ganhar o forte, de fraco para ganhar o fraco. Apóstolo Paulo, a Bíblia nos instrui. E aí o que acontece? Essas pessoas fogem dessa linha de raciocínio, fogem desse entendimento, fogem do compromisso. Não entende, não absorve essa realidade. Entra na cultura do escapismo. Nós não podemos forçar ninguém, mas nós temos que falar essa palavra. Porque tem muita gente que está abandonando pela cultura da desculpa, o escapismo. O que é escapismo? Tangenciar, né? Sai pela tangente. Mesma coisa, depois você me liga. Não, depois eu vou lá. Você está doido para estar livrando ali. Você está fazendo uma desculpa. Tem muita gente dessa forma. Mas aí, o apóstolo Pedro traz essa referência aqui. Vós sois geração eleita. E vocês são, não vou falar especial, porque, na verdade, nós somos ímpares para Deus, né? Ímpar para Deus. E olha só. Mas vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Exclusiva. Então, nós temos esse exclusivismo de Deus, nós somos exclusivos. De que forma? Pela cruz. Jesus morreu na cruz pela sua vida, pela minha vida, a vida do seu filho, do seu irmão, do seu pai, da sua esposa, do seu esposo, do seu avô, da sua avó, do seu vizinho, da humanidade inteira, enfim. E é dessa forma. Tem muita gente que está perdendo a oportunidade de estar na casa de Deus. Tem muita gente nessa forma aí. Infelizmente, irmãos, é uma realidade. Sem compromisso com o primeiro mandamento de Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Se eu tenho Deus na gratidão, naquilo que eu tenho, no alimento, tudo que me pertence, que você é fiel depositar, ninguém vai levar nada. Todo mundo está cansado de ouvir isso aí, mas ninguém quer perder nada. Ninguém quer abrir mão de nada. Essa é uma verdade, essa é coisa do ser humano, e Deus já sabe disso. E o apóstolo Pedro advertiu, a questão da salvação implica no compromisso, no comportamento. Como você está se comportando? Você tem compromisso com a igreja? Você está reunido na igreja? Ou você está, não está prestando atenção no trabalho da igreja? Não está caminhando como a igreja precisa caminhar? Falta a igreja? É uma forma de repensar, cada um de nós precisamos repensar a respeito disso aí. Porque, vamos abrir aspas, como diz o pastor Alberci. Irmãos, se Jesus vier agora, como que nós vamos encontrar com Deus? Se não for pela misericórdia dele, o nosso comportamento diante de Deus. Sou ou não sou igreja? Sou ou não sou cristão? Caminho ou não caminho na palavra de Deus? Fraqueza todos nós temos. Precisa entender que o perdão de Deus está ali pronto a perdoar. A Bíblia ensina a nós confessar o pecado e deixar o pecado. A Bíblia ensina isso para nós. Nós temos fraqueza. Quer uma fraqueza rápida que acontece comigo, com você, se você não vigiar todo dia? Ira, ficar com raiva. É pecado. Mas é verdade.
Mas a Bíblia já dá um antídoto lá e dá um respaldo para nós, uma segurança. Se o seu irmão pecar contra ti, 7 o quê? 10 vezes 7, você perdoa. E depois vai 70 vezes 7, aí o negócio vai aumentando. Você imaginou quantos pecados você já fez hoje? Na mente. Errou. Por isso que é bom você entender que tem que chegar em casa, Senhor, me perdoa minhas falhas, até coisa que eu fiz, eu nem me lembro mais, me perdoa. Abençoa meus inimigos, aquilo que me aflige, meu pensamento, me intriga. No ministério tem isso. Pode falar, pastor Wagner. Pastor Walter, quando você fez a colocação aí em relação do homem não gostar de perder, ninguém gosta de perder, Ninguém. me fez lembrar uma coisa, não é só o homem que não gosta de perder. O próprio Deus detesta, não gosta de perder e ele não perde. Deus é Deus de guerra, de batalha e de vitórias. Exatamente. Por que me lembrei disso? Quando o Senhor Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, nós não gostamos de perder porque nós temos o intelecto de Deus na nossa vida. Aí eu quero ler um texto aqui para mostrar para vocês a questão, o quanto é profundo isso aí. Primeiro, Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus não quer perder o indivíduo. Ninguém, uma alma vale muito. Olha, irmãos, você sabe o valor que tem uma alma. Isso. Então, isso aí vem da parte de Deus para nós, esse intelecto de não perder, de não querer perder. Aí o apóstolo Paulo escrevendo a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 4, só para adiantar, olha o que ele diz aqui, ó, o qual, falando de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha o desejo de Deus aí, ó. Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso aí não é... Esse versículo é maravilhoso, pastor Wagner. Isso aí, Deus abençoe sua vida. Ele é tão maravilhoso, irmãos, porque o cristão que não lê a Bíblia, cristão que não congrega, principalmente líder, eu quero focar aqui um pouquinho em líder, não estou puxando tapete de ninguém, não estou discriminando ninguém, já aviso logo. Mas líder que não tem compromisso nem com o departamento dele, não tem compromisso com as atividades da igreja, me desculpa eu falar, abre seu espaço para quem quer trabalhar. Não faça isso, porque isso aqui é de espontânea vontade, é você ser compelido, ter vontade, alegria em cooperar. Você precisa entender isso. Liderança que não tem compromisso com as atividades na igreja. Irmãos, como que uma pessoa é um líder, seja um departamento que for, vamos começar lá do alicerce, a base da igreja, né? As crianças. Se a pessoa não tem, a criança é assim, não tem compromisso, não sabe o que isso está implicando para a vida e o mundo espiritual, a carreira dele, o ministério dele. Porque o valor de trabalhar para Deus é muito grande, é árduo, tem perseguição. Aqui nessa epístola traz isso tudo para nós, Aldemiro. Pastor Machado, tu tem experiência, são pastores que, né, têm uma trajetória. Pode falar, Eliabe. Relaxadamente, Deus nos cobre isso aí, nós temos que trabalhar para Deus por excelência, nós temos que pedir a misericórdia de Deus, nos capacitar. A Bíblia mostra para nós, Tiago, né, nós passamos aí um estudo sobre isso aí, quem não tem sabedoria, peça que Deus dá o quê? Liberalmente. Deus capacita aquilo que nós já falamos aqui, os irmãos estão cansados de ouvir, todos têm talento, todos têm valor na obra de Deus, a oração tem valor, a intercessão tem valor, né, o missionário tem valor, evangelismo tem valor, o ensino tem valor, o EBD tem valor preciosíssimo, o ensino tem valor preciosíssimo, a palavra é preciosa. E muita gente está fazendo um descaso dessa situação. Infelizmente, nós devemos falar isso aqui. E uma situação que ocorreu certos tempos atrás, a pessoa querendo trabalhar da forma dele, tempos atrás. E indo na contramão do que a igreja trabalha, sem sincronia com a igreja, sem engrenagem com a igreja, trabalhar na engrenagem. Jesus Cristo é o eixo, nós somos a engrenagem que trabalha. Jesus é o eixo, a centralidade de tudo. De repente eu falei para essa pessoa, olha, dessa forma, nós temos que falar, avisar, porque se nós que estamos aqui ajudando, estamos no enfrentamento, na frente da liderança, nós não falarmos, é cobrado, nós então temos que avisar, porque precisa desse comportamento para a salvação. Se você não respeita o líder que está na posição ali de liderança, que você vê, como que você vai entender e respeitar a Deus que você nunca viu?
Como? Não tem como trabalhar dessa forma. De repente, não precisa mais de governador, nem o vice, não precisa do prefeito, mais o vice, não precisa do presidente da república, mais o vice, não precisa de professor, não precisa de um pastor na igreja. Foco de liderança, responsabilidade, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus, então nós temos que entrar no critério do comportamento para a salvação. Precisa disso. Nós precisamos, eu preciso, você precisa. Quem falar que não precisa, está na contramão, então, essa palavra aqui. Nós estamos certos, como diz o pastor presidente, um texto que ele deu, nós estamos certos, a Bíblia está errada. E eu creio que a Bíblia é a verdade sobre a verdade. Tanto é que está esse texto, o pastor Wagner, né, nos ajudou aí, 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 4, que deseja que todos, Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que é a verdade? Jesus Cristo, a palavra, é ela é a palavra. João 8,32 na nossa vida, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o tempo está caminhando, né? Só falei, são 3 pontos. Esse primeiro ponto, a questão da salvação. O segundo, aliás, o primeiro ponto é esse, a questão da salvação. O segundo ponto, a questão das Escrituras. Vamos lá, o Wagner, ou senão o Leonardo, está com o microfone, Leonardo? Alexandre. A questão das Escrituras, da palavra. Aqui é a rota para o céu, aqui é a bússola, aqui é a dica, aqui é o manual. Como nós falamos, né, o maior manual de comportamento humano do mundo é porque aqui está inserido tudo para a vida, inclusive pelo que está acontecendo agora no mundo inteiro. É cumprimento da palavra de Deus. Quando nós falamos da cavalaria faz a terra trepidar, é porque nós entendemos ali que o quê? São os cavalos que estão ali, que é acontecimento de permissão de Deus. Que esse cavalo amarelo, que é o último cavalo ali, entre os 4 cavalos, é o anjo da morte. Os irmãos estão vendo nitidamente, eu estou vendo, vocês estão vendo. Vidas ceifadas, através de uma pandemia. Né? Vamos lá, dentro desse mesmo capítulo, versículo 10, a questão das Escrituras, versículo 10, 11 e 12. Dentro do mesmo capítulo. 1 Pedro, dentro do que nós estamos aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 12. Olha o telão. Salvação sobre a qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós, buscando o tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. Está vendo aí? A veracidade das Escrituras Sagradas contém um processo, apóstolo Pedro escrevendo ali aos irmãos em Jerusalém, né, logicamente, pelo Espírito Santo por Deus, né, e aí, olha só, questão das Escrituras Sagradas. Qual a questão? Foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber, com cuidado, com zelo. Tem dúvida da palavra de Deus? O Espírito Santo vai clarear. Peça sabedoria, Deus vai dar dica, direção, rota. Deus vai dar tudo. Deus vai dar visão, Deus vai dar discernimento, vai abrir os olhos da fé. É atitude isso aqui. Presta atenção só nesses 2 versículos, 3 versículos aí. Foi essa salvação, nós estamos falando de salvação. O apóstolo Pedro trouxe precisamente aqui, dentro da epístola, o processo da salvação. Está com luta, está com dificuldade, está de perseguição, estão acontecendo mártires. Persevera aí, continua. Porque lá no passado, muitos já morreram por esse evangelho, então continua. Olha, foi essa salvação que os profetas examinaram e dela procuraram saber com cuidado, profetizando sobre a graça destinada a vós. 2021 anos já se passaram, destinada a vós, você que está aqui na casa de Deus, você que nos assiste. Destinada a você, aí entra propriedade exclusiva de Deus, você é. Então você tem incumbência, é mandamento de Deus, não é opção não. Congregar,
obedecer, anunciar o evangelho, nos reunirmos. É mandamento. Porque já os profetas, já com cuidado, examinaram, clarearam a mente, posicionaram para ter esse comportamento, para chegar até nós, a igreja primitiva. Indagando, versículo 11, indagando qual o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava ao predizer os sofrimentos que sobreviriam a Cristo e a glória que viria depois desse sofrimento. Qual que é a glória depois desse sofrimento? A salvação. Sofreram os mártires, muita perseguição, muita pressão. Nós não estamos entendendo o que é pressão, não, irmão. Nós não temos nem noção. Nós estamos vendo só um pano de fundo do princípio de dores, mas nós estamos com conforto. Por isso que a gente sempre está falando, valoriza a sua cadeira cativa na igreja, valoriza isso. E as pessoas não estão valorizando. O versículo 12 do capítulo 1 de 1 a Pedro. A eles foi revelado que era para vós, e não para si mesmos, que eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Daqui que nós extraímos aqui, os irmãos já lembram, o Evangelho é a nossa senha. O Evangelho, a palavra de Deus é a nossa senha para a salvação. Sabia disso, irmãos? É o Evangelho, conhecendo o Evangelho, que nós vamos nutrir o comportamento que indica para nós a salvação. Dependendo daquilo que eu dou prioridade, primeiramente para Deus, eu entro no comportamento da fé, eu entro no aperfeiçoamento cristão, minha mente muda, ela é renovada, o campo de batalha está na minha mente, que é o que mais aflige nós, é o campo de batalha que está na mente. Começou a pensar negativo, errado, vai acabar dando errado. Então esse comportamento, olha só, esse versículo 12 aí, até mesmo os anjos desejam examinar tais coisas. Esse evangelho de salvação. Aí nós precisamos do comportamento, porque sem um comportamento cristão, sem a ética cristã verdadeira, nós não vamos conhecer a Deus. Não vamos conhecer, sim. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho, olha um versículo aí muito emblemático, para nós cristãos. Tem gente que tem vergonha de anunciar? Tem ou não tem? Irmãos, tem gente que se não for transformado dentro, tem vergonha de dar a paz do Senhor. Tem. Tem gente que tem vergonha, não dá conta nem de responder. E conforme for o ambiente que ele está, ele esquiva. Porque não foi regenerado, não foi transformado, não encontrou a verdadeiro, a cruz verdadeira não está na vida dele, que é o arrependimento, a renúncia. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 17. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, é a senha. Se você não conhecesse a Bíblia, se você não conhecesse a Bíblia, você estaria com a mente de fé para ir para o céu, para onde estaria indo depois a morte? Tem quanta gente que ainda está com esse pensamento morta espiritualmente, que não entende para onde vai? Quantas pessoas? Olha o que está acontecendo no nosso país. Quantos artistas que você vê aí que fez tantas situações, um comportamento que infringiu os estatutos de Deus, subestimou a ética até moralística, humanitária, que a gente gosta de falar. O que é essa ética moralista humanitária? É o comportamento da ética de família, os conceitos, as raízes. Quantas pessoas perdeu, pastor Zé Machado, esse comportamento? Não respeita pai, não respeita família, não respeita ninguém. Tem evangélico assim? Tem, existe. Não respeita o ministério, não respeita as autoridades que Deus constitui, não tem nenhum compromisso.
acha que pode ir levando essa situação dessa forma. Não vai. Pode ir até um certo tempo, mas não vai. É a Bíblia que fala. Se eu me tornar dessa forma, eu também estou sujeito, incorro nesse erro aí, fadado ao fracasso. Eu, você, qualquer um de nós, qualquer pastor. A palavra de Deus, ela renova em nós todos os dias. Esse comportamento ele tem que ser nutrido, ele tem que se manter, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé, em fé. De fé em fé o quê? Fé hoje na terça-feira, fé amanhã na quarta-feira, fé na terça-feira que vem, fé no domingo que vem no culto, celebração, fé na próxima ceia. Nós passamos por uma ceia domingo, fé na próxima ceia. Fé que os irmãos que estão aí acometidos com Covid, em certas congregações que nós temos, e outros tantos, que Deus vai dar a saída, que Deus vai dar a mudança, que Deus vai mudar o rumo ali da história, Deus vai curar, Deus vai dar o livramento da enfermidade, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Provérbios tem um versículo, acho que é 10, 12, 10, 14. Torre forte é o Senhor, o justo correrá para ela. Eu não me lembro precisamente se é. E nós entendemos dessa palavra, nós devemos caminhar para ela. Não vai dar prazo mais. O ponto 3, a questão da santificação. Está entre o versículo, dentro do mesmo capítulo, entre o versículo 13 e o 25. Semana que vem, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui. Mas antes de encerrar aqui, eu quero falar um pouquinho da fé, como nós viemos num estudo, e ele nos trouxe a dissertação, dica, alerta, direção, orientação, questão da fé e atitude. Eu preciso ter uma fé, mas preciso ter atitude com ela. E aqui nós fizemos aqui, a fé está relacionada com a palavra de Deus de duas formas vitais, imprescindíveis para a sua vida, né? Bem clara, a fé está relacionada com a palavra de Deus de duas formas vitais. Primeira, baseado na palavra de Deus, não há sentimentos. Baseado na palavra de Deus, não em sentimentos. Desculpa, eu li errado. A fé, primeiro, a fé está relacionada com a palavra de Deus, de duas formas. Primeira forma, baseada somente na palavra de Deus e não em sentimentos. Por que na palavra? Porque a palavra é que nos ensina como ter fé. Então, nós temos que basear por ela. Primeiro, tem 4 pontos aqui. A palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer coisa que sintamos. Ela é verdadeira. Qualquer coisa, porque tem gente que faz muita presunção, principalmente a questão de profecia. Não tem nada contra a profecia, receba profecia, mas a Bíblia manda nós o quê? Examinar, cuidadosamente. Nós lemos um texto aqui, agora há pouco, que os profetas examinaram com cuidado, um comportamento dentro da palavra, examinar ela. Então nós precisamos, olha, a fé tem que ser baseada na palavra de Deus e não em sentimentos. Não podemos confundir emoção com razão. Nós não podemos. A igreja já passou por um processo de muito emocionalismo, né? E a igreja não pode ter esse comportamento e viver dessa forma. A palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer coisa que experimentemos. A palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer circunstância que venhamos a enfrentar. Deus diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 35. Em 1 Pedro, também o capítulo 1, 2, 5, ou 25, aliás, a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu vou ler esse versículo aqui. O 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. A senha, pastor Zé Marcelo, a senha para a salvação é o Evangelho, é compreendermos o Evangelho, ter um comportamento dentro do Evangelho. A segunda forma vital é a fé está enraizada no caráter de Deus. Nós temos que entender isso. A fé está enraizada no caráter de Deus. Porque a fé, Deus nos instrui a ter fé, porque ela é enraizada no próprio caráter de Deus, que é revelado pela sua palavra. Sem fé, nós nem conseguimos agradar a Deus. Tem muito mais coisa para nós habilitar um pouco mais o nosso conhecimento, né, aprendermos mais, mas eu quero deixar uma frase para os irmãos aqui. Antes de nós tirarmos a oferta a Deus, eu peço que Deus, essa palavra, toque no coração de muitos, que já tocou
no meu, que eu preciso ter esse comportamento, nós precisamos ter esse comportamento, um comportamento vivo, como os apóstolos tiveram, oportunidade que nenhuma outra ocasião vai ter, porque eles andaram com Jesus, aprenderam audivelmente e visivelmente, né, ocularmente, eles aprenderam com o Senhor Jesus. Então, olha só, visto que foi Deus que nos escolheu, presta atenção aí, visto que foi Deus que nos escolheu, então a maioria está do nosso lado. Se ninguém acredita em você, Deus acredita. Vou ler de novo, isso é importante, frase boa de você gravar. Visto que foi Deus que nos escolheu, então a maioria está do nosso lado. Se ninguém acredita em você, Deus acredita. Tenha fé para a sua salvação e comportamento bíblico, e comportamento da palavra. Faça o exercício da fé com razão. Experimenta essa fé aqui, experimenta essa palavra. Leia, aplica ela na vida. Traz ela como aplicação. Mais do que vencedores, vai se confirmar na nossa vida. Amém? Deus abençoe, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Nós vamos caminhar. Vamos louvar ao Senhor com uma canção. Convido aqui a missionária, mais o Eliabe, para voltar Eliabe. Vamos olhar a oferta. E quinta da vitória, pastor Joel, nós estaremos aqui em nome de Jesus. Pastor Joel também. Eu convido a você que nos assiste, né? Divulgue aí, ore, venha participar. Toma posse do lugar da oposição que Deus tem te dado, essa cadeira cativa na igreja. Faz parte nesse processo da salvação e comportamento. Amém? Deus abençoe a todos que nos assistem no seu lar, que a bênção te alcance aí. Trinta e três, 033. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie, e-te, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia. Irmão, graças a Deus, vamos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Quinta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui para cultuar o nosso Deus.
E domingo também a escola bíblica dominical. Eu já aviso, não estarei aqui, provavelmente. Vou levar as netinhas de vô para Caldas Novas, né? Eu falo netinha de vô porque é o jeito que elas falam, tá? As 3 netinhas de vô. Então vamos orar, né? Vamos estar lá junto, né? Elas gostam e eu também gosto, né? Deus e Pai, eu te louvo pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu te louvo, ó Deus, por esta palavra que foi ministrada aos nossos corações. Deus, é no nome de Jesus que a bênção do Senhor alcança a todas as pessoas que nos ouviram, a todos eles que ouvirão esta mensagem através das redes sociais. Deus abençoe o teu povo que aqui estão, abençoe aqueles que não puderam vir. Meu Deus, é no nome de Jesus que nós somos gratos por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio nesta noite. Aleluia, Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo seja com todos nós desde agora e sempre. Terminado em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, que conduza em paz todos vós.